Esse material faz parte de um projeto da TSA Materiais e Metalurgia, com roteirização e edição do Lucas Carafini. Olá! Hoje a gente vai pegar uma questão técnica que recebemos para conversar sobre um conceito chave em materiais: difusão no estado sólido. A ideia é entender como os átomos se mexem, sabe? Dentro dos metais e por que isso é tão importante. Ok, vamos lá. Vamos desmembrar isso. Olha, é um tema fundamental mesmo, porque esse movimento dos átomos, a difusão, está por trás de quase tudo que define as propriedades de um metal. A gente está falando de tratamentos térmicos, tipo têmpera, que endurece o aço, ou a cementação, que joga carbono lá na superfície. Até processos como sinterização, sabe? Para fazer peças de pós-metálicos, tudo depende dessa dança dos átomos. Eles não ficam parados de jeito nenhum. Exato. E a primeira primação que a gente analisou na fonte dizia assim: a difusão nos sólidos metais dominantes são a difusão por lacunas e a difusão intersticial. E a fonte considerou verdadeira. Isso está correto. São os dois jeitos principais, digamos assim, que os átomos usam para viajar dentro da estrutura do metal. A difusão por lacunas, ou vacâncias, funciona como uma dança das cadeiras atômicas. O átomo só pula se tiver um lugar vazio, uma lacuna, bem do lado. É o mecanismo principal para os próprios átomos do metal, o que a gente chama de autodifusão, ou para átomos parecidos em tamanho, os substitucionais. Entendi. E a difusão intersticial, como funciona? Para aqueles átomos menores que você mencionou, aqueles que se espremem entre os outros. Ah, essa é via expressa. Átomos pequenininhos, tipo carbono, hidrogênio, nitrogênio, eles pulam pelos espacinhos que já existem naturalmente entre os átomos maiores da rede. São os sítios intersticiais. O fascinante aqui é a velocidade, né? Como eles não precisam esperar uma lacuna aparecer e são menores, esse movimento é muito mais rápido. E essa rapidez não é só curiosidade, não. É crucial. É o que permite, por exemplo, a cementação do aço, colocar carbono na superfície em horas, não em dias. Faz toda a diferença. Entendi a diferença, sim. Velocidade e o mecanismo em si. Agora, a segunda afirmação. Essa trouxe uma confusão interessante. Dizia: no interior dos sólidos, a difusão ocorre por movimentação atômica de cátions e ânions, no caso dos polímeros, e das macromoléculas, no caso dos metais, marcada como falsa. E com razão. Essa afirmação aí nossa, uma salada de frutas de conceitos, mistura tudo. Olha, movimento de cátions e ânions, que são íons, né? Com carga elétrica. Isso é típico da difusão em materiais cerâmicos. Nas cerâmicas, por causa das ligações iônicas e da necessidade de manter tudo eletricamente neutro, a difusão é um processo bem particular, e geralmente mais lento. E a parte dos polímeros e dos metais que ela misturou. Então, nos polímeros é outra história completamente diferente. A difusão envolve o movimento de cadeias moleculares longas, sabe? Um processo que chamam de reptação, como se fosse uma cobra deslizando. E chamar metais de macromoléculas nesse contexto está errado. Metais são átomos numa rede cristalina organizada. A dica aqui, como a fonte até sugere, é cuidado para não generalizar. Cada classe de material, metal, cerâmica, polímero, tem seu jeito próprio de difusão. É uma armadilha clássica em avaliações, viu? Misturar as coisas. Faz todo sentido ter essa clareza, né? É importante separar as coisas. E a terceira afirmação, considerada verdadeira: para ocorrer a movimentação de átomos, são necessárias duas condições: existência de um espaço livre adjacente e energia suficiente para quebrar ligações e causar distorção no reticulado. Aqui a coisa fica bem fundamental, né? Exatamente. São os dois pré-requisitos básicos, essenciais, para qualquer átomo dar um pulo. Primeiro, o óbvio, né? Precisa ter para onde ir. Um destino. Seja uma lacuna ali do lado ou um sítio intersticial vago. Sem espaço, não tem movimento. Imagino que ter esse espaço livre seja um gargalo importante para a velocidade da difusão, não? Tipo, a disponibilidade desses espaços? É um fator crucial, sem dúvida. Mas não é o único. A segunda condição é igualmente importante. O átomo precisa de energia. Não é um movimento de graça, sabe? Ele precisa ter energia suficiente. A tal da energia de ativação, que a gente chama de EA.
Para quê? Para conseguir romper, mesmo que rapidinho, as ligações com os vizinhos e para conseguir meio que empurrar a rede ao redor enquanto ele se espreme para a nova posição. É tipo precisar de um empurrão para passar uma bola por cima de um morrinho antes dela descer do outro lado. Sem esse impulso inicial, o átomo fica onde está. É por isso que aquecer o material acelera tanto a difusão. Mais calor significa mais energia térmica disponível para superar essa barreira de energia. Então, essa análise da sequência verdadeiro, falso, verdadeiro, que levou a resposta certa na questão. O que a gente tira disso tudo? Fica bem claro que entender esses mecanismos, essas condições, é a chave para compreender e até controlar como os materiais se comportam, né? Seja com o calor ou durante a fabricação. Assim, metais com suas lacunas e interstícios, cerâmicas com seus íons se movendo, polímeros com as cadeias deslizando, cada um tem regras de difusão bem únicas, tudo ditado pela sua estrutura e pelas suas ligações. Isso levanta uma questão importante, eu acho. Como é que esse entendimento profundo dessas diferenças não só ajuda a gente a prever como os materiais que já existem vão se comportar, mas também como isso nos capacita a projetar, a criar materiais totalmente novos, com propriedades ajustadas, sob medida, para as tecnologias que a gente busca no dia a dia. Uma excelente provocação para a gente pensar. Vimos como analisar só uma questão pode aprofundar o nosso entendimento de princípios que são básicos, mas ao mesmo tempo superpoderosos. Agradeço muito pela exploração clara desses mecanismos. Fica então a reflexão sobre como esse conhecimento lá do nível micro dos átomos molda o mundo macro dos materiais que a gente usa. Até a próxima!